E aí, então, tudo bem? Isso que a gente está falando aqui é o magnífico mestre e na voz de fundo você pode ver a voz a mãe do meu amigo falando. Exatamente, então eu espero que vocês ignorem esse pequeno incômodo. Sim. Aí que tá, tipo, tinha questão de RPG, eu me chamo de mestre, então eu vou te chamar do personagem, que é o... Mike. Exatamente. Então, Mike... Mike, me lembra, acho que eu tenho 30 personagens, então. Não, vai ter que ser esse, vai ser do medieval. Então, aqui é uma história que a gente vai contar do grupo The Pitmans, que vai ser uma espécie de narração, mas não vai ser tão bem uma narração porque já tem muita coisa que eu não me lembro, porque isso aconteceu o quê? 6, 7 meses atrás, se não mais. É quase um. Quase um ano. 2, 3 anos. Quase, Não, não, é. porra, 2, 3 Um anos ano. a gente tá jogando RPG há um ano, cara. Então, essa é uma história que a gente vai contar aqui. Vai ser 3 histórias e a primeira vai ser da Elfa. Nossa querida amiga Elfa, que é simplesmente a melhor jogadora do RPG. A gente tem que concordar com isso. Exatamente, que parece que é Goblin Slayer, porque eu nunca lembro o nome dela. Eu só chamo de Elfa, o arqueiro. Exatamente. Então, a gente vai começar essa aventura do começo da dela. Aí a gente vai partir depois pra sua, que você acha que deve lembrar mais da sua. E depois para a da maga. Sim, lembro, sim. Então, caso você esteja ouvindo esse áudio aqui, ou você tá só chegou nele aleatoriamente, ou você tá gostando de... Você tá no grupo do RPG, e é isso. Então vamos começar. Em uma cidade que agora eu me esqueci, porque eu deveria ter pegado antes, a nossa querida amiga Elfa estava andando por uma bela praça que tinha no local. Ela estava em busca dos Elfos Negros, uma raça que é dela, que ela tinha descoberto recentemente que estavam vivos, sendo que boa parte que ela se lembrava, todo mundo tinha sido extinto. Ela estava tentando buscar informações ao mesmo tempo no sigilo, porque ela achava, e até o momento, que era a última de sua raça. Exatamente. Exatamente. Agora eu descobri que não é especial. É. Ela tinha descoberto que não era a única viva, porque no primeiro arco da RPG tinha encontrado outra elfa negra, a quem ela não conseguiu ressuscitar, ou simplesmente não quis, porque tinha essa opção. Mas assim, 2 passos depois alguém do nosso grupo morreu, então. Mas não reviveram também. Mas aí o jogador não estava presente. Tá, certo. Então, enquanto ela buscava as informações em bordéis, tavernas, com algumas outras pessoas mais vividas de mercados, esse tipo de coisa, infelizmente ela não chegou a nenhuma informação realmente fixa ou realmente que poderia levar a algum lugar. Apenas um grande e magnífico nada. Mas ela se lembrava que tinha, a partir dali, a 3 meses, teria que encontrar sua amiga maga num certo local que ela tinha falado, Seven Clubs, em uma cidade que eu esqueci também. Eu sou péssimo. Não dá, mano, tem que deixar tudo anotado. Porque é foda também. Eu escrevi mais foda-se. Enquanto ela estava lá, coisas estavam acontecendo na cidade. Ela estava meio que ficando com uma certa fama. O pessoal já estava começando a descobrir que da última façanha da sua aventura, ela ter matado um dragão. Informação essa que saiu vazada de uma certa forma, ou simplesmente deve ter sido um anão bêbado em uma taverna e de boca em boca foi chegando nos locais. Porque que eu me lembro não tinha mais ninguém do que a gente enfrentando aquele bosta. Tinha um Kleber e a menininha. E a gente liberou ele? Sim, caraca, você não escutou vocês. E mas ele saiu simplesmente contando pra toda pessoa que ele via na rua? Simplesmente boato. É boato. Não, mas Olha só, nosso grupo matou um dragão. Sim, mas realmente, de boca em boca nessa época era foda. E ainda tem mais coisa, né? Simplesmente a maga saiu pela cidade gritando: Eu quero matar Garen. Foi isso. Também, né? Tem isso também, né? Todo mundo sabe que a gente tá afim de conversar com ele. Bater um papo com ele. Mas Papo de continuando. Enquanto ela estava na cidade, ela estava tentando, acho que, buscar alguma forma de ganhar dinheiro. Dessa certa forma. Então ela começou a ajudar um pouco a população. Desculpa. De boa. Em uma dessas ajudas, ela foi até uma mercadoria onde encontrou uma velha senhora. Ela era uma velha carrancuda, tinha até uma verruga ali no nariz. E toda vez que ela falava, tu sentia aquela voz rouca, estridente, de realmente uma pessoa muito velha e vivida. Quando a elfa chegou nela, essa moça falou mais ou menos assim: Minha querida elfa, peço a sua querida ajuda. É uma velha ou um velho? Eu não sei imitar uma velha.
Tu sabe? Se conseguir? Ah, menina. Vai. Eu não lembro o que ela falou. Pô, também muito bem não, isso é improviso. Tenta afinar mais essa coisa. Minha querida elfa, Tá melhor. eu peço a sua ajuda para ajudar o meu neto. Ele está em uma das ruas da cidade. A informação está no papel. Peço que converse gradualmente com ele para que ele possa voltar à minha humilde casa. Esteja com medo que ele esteja no caminho errado e eu não tenha nada que eu possa fazer. Após essas palavras, uma longa discussão em questão dela fazer ou não essa missão, ela acabou aceitando porque ela Não tinha mais nada pra fazer. não tinha mais nada pra fazer, ela ser recompensada É. também. Então, a elfa seguiu a rua dentro, nessa tal rua em que ela esperava chegar. Foi uma não tão longa assim, demorada até chegar lá, até finalmente chegou numa casa. Ela parecia ser meio velha, estava como se fosse um conto de terror, até assombrada. Mas a elfa, sem nenhum resquício de medo e inteligência, tentou entrar na casa. Ela entrou na casa, acho que pelas portas dos fundos, com a sua leveza e rapidez. Foi porta do fundo ou foi pela porta da frente? Cara, eu não sei, eu só tô tentando colocar pelas portas do fundo possível. Ela entrou pela porta da frente, ela foi uma retardada. Continuando. Não, a culpa não era dela, se a porta tava aberta. A porta de trás estava aberta, como eu me lembro, não de frente. Claro. Não, eu acho que era. Não, a porta da frente tava aberta. Então ela entrou pela porta de frente. É. A elfa entrando pela porta de frente, com sua incrível maestria de não saber verificar uma casa antes, foi entrando de prontidão naquela casa. Então, você se lembra qual o objetivo é esse. Olha, você acabou de dizer não. Eu censuro! Eu censuro! Eu censuro! Ô, cara, amigo, pô. Tá, eu coloco um Dadebayo do Naruto. Não tem banho. É. Então, meu querido Mike, você sabe o que ela fez depois? Olha, eu só me lembro dela tá explorando na casa e encontrar um saquinho com ouro. Eu não lembro aonde, mas acho que era na cozinha. Lembrei. Assim que ela abriu a porta, ela estava na sala. Dessa sala, tinha uma escadaria que levava pra cima, que ela não sabia o que tinha ali, deveria ser quartos. Em sua frente, tinha a cozinha. Ela foi andando até a cozinha para ver se tinha alguém ali e jogou o dado para saber se tinha alguma coisa diferente lá. Exatamente. Ao jogar esse dado, ela tirou um número bastante alto. E em uma das, como podemos dizer, esqueci a coisa que abre, Gaveta? uma das gavetas, estava lá uma bolsa. Ela abrindo, viu aquele brilho dourado na cara dela e era um saco de ouro. Nesse momento, a felicidade tomou conta da elfa. Ela ficou feliz, esplendidamente alegre. Não era um saquinho, era literalmente uma sacola inteira que ela teve que jogar nas costas. Sim. Ao colocar nas costas, ela foi logo de volta à sala e tentar subir. E aí foi que ela teve uma certa ilusão. Ela viu alguém subindo ali as escadas. Uma pessoa vestida um pouco de negro subindo rapidamente. Ela logo com um saco de dinheiro nas costas foi correndo a escadaria e começou a subir. Mas uma coisa que ela não esperava aconteceu. Parte do chão da escada acabou quebrando e ela caiu bem na sala de baixo. Eu lembro que ela tinha deixado o saco de dinheiro. Ou ela tava tentando esconder na parede. Eu acho que ela... Tá. Que você tá dizendo que tava muito pesado pra ficar correndo por aí com um saco de dinheiro. Certo. Ou ela deixou no chão ou ela tentou esconder. Acho que ela escondeu no coisa de novo. Na entrada? Ela escondeu. Ou ela escondeu, ou esse tipo de coisa. Mas seguindo. Acho que ela deixou na porta. Pra caso qualquer coisa pegasse o dinheiro e saísse correndo. Nossa querida amiga era muito inteligente. Continuando. Ela foi de prontidão e subiu as escadas. Mas antes disso, quando ela acho que ela já tinha caído, eu vou não acontece realmente da maneira exata. Eu vou improvisando no meio do caminho. Em meio disso, ela tentou ter uma oportunidade de, como podemos dizer, acertar o cara. Então ela pegou uma flecha flamejante e atirou. Pulou toda a parte de que ela demorou 3 horas pra perceber que tudo era uma ilusão. Não, essa parte ainda tá acontecendo. Ah, Então, ela pegou e jogou, e que ficou na escadaria de cima. Ela não era continuou. no pilar? Hã?
Não era no pilar? Cara, não é exatamente. Como lembrar, velho? É 6, 7 meses atrás, cara. Tu se lembra de tudo exatamente. Então você botou um Tatebayo de novo. Eu sei, vou colocar da Devaio, mas não é exatamente igual, cara. Tu tem que entender, não tem como lembrar. Aí É por isso que eu tô aqui. Então, exatamente, mas não precisa ser exatamente igual. Quando até hora que eu venho improvisando. Então ela sobe as escadas. Hum? É porque tem um momento que ela sobe as escadas de novo. Então se a escada estiver pegando fogo, isso é meio complicado. Eu ia colocar no piloto. Não. Foda-se, tá? Continuando. Tá difícil de lembrar aqui. Ela foi e pegou no pilar. Ok. Acho que eu não sei se o pilar tava embaixo, né? Tava embaixo. Ela tava embaixo. O pilar embaixo da casa. Ela estava numa espécie de porão. É porão? Ela estava numa espécie de porão. E um desse pilar pegou ali pra ela ter uma visão. Tava completamente escuro. E quando ela foi indo, ela tava com uma forte dor de cabeça e as coisas estavam meio embaçadas pra ela, mas ela continuava seguindo. Até que finalmente ela conseguiu achar a porta, subiu nela e foi andando. Ela saiu exatamente na cozinha, que eu me lembro. Ela saiu na cozinha e foi até a sala, só pra ter a visão dela mesma indo e caindo lá no porão. Nesse momento ela ficou confusa, tentando saber o que está acontecendo ali. E logo ela pensou, deve ser alguma coisa a ver com o tempo. Sendo que Deus do jogo disse: é o seguinte, não, eu nunca vou mexer com nada que envolva tempo. Então ela pensou, deve ser alguma coisa com o tempo. Então ela começou a pensar que estava em uma espécie de looping temporal. Ela foi até a escada e viu que um saco de ouro estava ali na porta ainda, guardado. Enquanto isso, ela foi até as escadas e, para não cair no buraco, foi e pulou, caindo do outro lado. O buraco, quando ela pegou e olhou para baixo, estava bastante fundo. E por um resquício de tempo, ela conseguiu ver ela mesma ali embaixo. Quando ela virou e foi andar pelas escadas, ela conseguiu subir até o corredor. E nesse momento, eu não lembro se foi um empurrão ou simplesmente abriu outro buraco no chão, aconteceu de novo e ela caiu até o porão. Quando ela caiu no porão, ela viu a visão dela mesma saindo do porão. Mas uma coisa ela notou de diferente. O fogo que estava na pilastra estava mais forte, mais intenso. A pedra estava continuando a queimar. E ela logo pensou, deve ser um looping temporal. Ela continuou seguindo até a escadaria e subiu. E no momento que ela subiu, ela teve duas visões. Uma dela caindo e a outra dela sendo empurrada e caindo de novo no buraco. Ela foi, viu que o saco de ouro estava ali de novo. Ela estava muito preocupada com o saco de ouro, que me lembro. Foi lá. Você sabe que eu tava se multiplicando? Hã? A primeira tinha 2, depois ficou 3. Cara, não, acho que não. Acho que não. Acho que era a mesma coisa. Até o momento em que ela foi e conseguiu finalmente subir a escadaria. Mas isso já tinha passado um bom tempo desde que a gente tinha começado a narrar dentro dessa casa. Acho que tinha passado 1 a 2 horas. É que me lembro já era quase 1h da manhã. Sim. Aí, pô, já tinha passado bastante tempo, então o fogo que tava desde o começo até ela subir essa escada já tinha aumentado gradualmente, já tava bastante intenso. Peraí que eu vou ver quanto tempo já tem de história. 13 minutos. Então o fogo já tava bastante intenso, bastante forte. Ela foi e pulou o buraco e chegou no corredor. Quando ela viu, era um corredor cheio de quartos, cheio desse tipo de coisa. Ela tentou abrir uma porta, não conseguiu. Tentou abrir a outra, não conseguiu. E assim ela foi tentando abrir as portas. Até que finalmente ela percebeu que no corredor que ela que tinha notado que não tinha, que tinha um fim ali, não tinha mais fim. Parecia ser um corredor infinito seguindo. E logo ela pensou, deve ser um looping temporal. Eu queria falar que não era, mas foi assim. É, até começar a falar, eu acho que não é coisa com o tempo. Então, depois de longos 35 minutos naquele corredor, tentando sair dele de alguma forma, eu acho que ela ainda tacou outra flecha de fogo nesse momento. Acho que ela pensou em tacar flecha explosiva. Sim. Nossa querida elfa. A parede, não sei como. Nossa. Nossa elfa, muito inteligente, sentiu que tava alguma coisa se aproximando. E de repente, alguém com uma grande adaga estava indo até ela. Ela conseguiu se abaixar e pegar na mão dele, o jogando para baixo. Mas ele infelizmente fez um leve corte em seu braço. Ela o chutou e tentou tacar algumas flechas, mas infelizmente ela errou. Eles continuaram lutando intensamente, até que finalmente o cara conseguiu sair dali. E ela percebeu que aquilo dali não era um loop temporal, e sim um ilusionista.
Foi nesse momento que a gente só desistiu e falou, quer saber, ataca logo ela. Foi nesse momento que eu já tava ficando sem paciência. A batalha, a batalha foi seguindo até o salão de baixo, quando ela notou que a casa praticamente estava 100% em chamas. Como eu tinha dito, era uma casa bastante velha. Praticamente, se fosse um RPG de terror, ela seria mal assombrada. Então, madeira nela era o que não faltava. O fogo começou a se alastrar bastante forte, e eles dois começaram a lutar perante o fogo. A elfa levou... Tentando tacar flecha. Não, eles lutaram... eles lutaram de faca. Ela usa a faca. Lutou uma faca. Depois, é claro, de usar as flechas. Só que eu vou cortar essa parte pra ficar melhor. Numa luta em que ela tentava acertar algumas flechas e errava, ela acabou caindo em alguns tipos de ilusões, atordoamentos. E nisso levou uma facada na barriga. A luta estava muito forte, mas no momento que ela foi para trás, ela conseguiu ter a visão perfeita, puxar uma flecha e acertar ele na perna, no braço e também perto ao peito. Esse homem caiu no chão. Mas uma coisa que ela estava esquecendo, a mulher falou, por favor, converse com meu filho. Meu neto, na verdade. Nossa elfa era muito inteligente. Eu tenho quase certeza de que ela tentou salvar ele, não conseguiu e cravou, sei lá, um pedaço de madeira inflamejante na perna dele? Foi algo assim ou foi na perna dela? Mano, eu não... tem esse momento, mas bora continuar. Enquanto ela atacou esse cara, uma coisa de madeira acabou caindo sobre ele. E a porta tinha como ela escapar. O saco de dinheiro já tinha caído embaixo do fogo. Então ela ficou entre duas escolhas. Salvar aquele homem... Ou dinheiro. Ou meter o pé, na verdade. Ou salvar aquele homem, ou sair daquela casa flamejante. Depois de dar 3 fechadas neles, lutar com ele, esfaquear ele, ela pensou, eu devo salvá-lo. Depois de eu falar, acho que você deveria salvar ele. Ele foi lá, conseguiu puxar ele da pilastra e saiu da casa. O fogo, assim que no momento que eles saíram, aquela coisa de fogo subiu toda e a casa desabou. Quando ela foi recobrando a consciência, ela viu 5 guardas às suas frentes. Ela estava bastante cansada e ferida, e o homem ao seu lado estava praticamente morto. Ela, tendo toda aquela visão, prontidão assim, ela foi lá e tentou usar sua veste de invisibilidade. Nossa elfa era muito inteligente. Quando ela pegou pra usar, infelizmente, ela tirou uma nota ruim no dado. Teria que ser muito boa também, porque todos os 5 homens estavam olhando para ela. Nesse momento, que ela não conseguiu usar, ela tomou um chutão na barriga e caiu. Ela foi, puxou mais uma vez a flecha e conseguiu acertar alguns deles. E o ilusionista, fraco, caído no chão, conseguiu esfaquear mais um, não tendo reação. Ela pegou... Não foi exatamente assim que aconteceu, acho que não fugiu. Ele só tentou usar a ilusão. Na primeira eu não consegui, na segunda acho que eu consegui invocar talvez um leão pra distrair eles. Sim. Aí, foi nesse momento que a gente fugiu, quase socando ela, tipo, vambora, sua... Sim, foi nesse momento que o ilusionista usou uma magia de ilusão e conseguiram fazer eles saírem. Eles saíram, fugindo por ali, até chegar a um beco. Detalhe, ele foi nocauteado, ele basicamente se nocauteou depois, porque ele ficou sem energia. Quando ele chegou ao beco, onde esse amigo dela estava completamente ferido, machucado, a elfa pensou, eu tenho que levar ele a algum lugar, ele está muito ferido. Eu também estou. Ela foi lá, tirou coisa da perna dele e usou magia de cura, tanto nela quanto nele. Mas ele estava muito ferido ainda e não tinha o que fazer. Então ela foi lá e pensou, talvez a avó dele possa ajudar. Então ela foi lá, se levantou e foi até a casa dela sozinha. Deixando o ilusionista pra trás. Deixando o cara quase às portas da morte, lá, num beco. Sozinho. Com os guardas o procurando. A nossa elfa era muito inteligente. Até que finalmente eles conseguiram chegar. Caralho, eu queria tanto fazer isso ser uma história épica, mas ela é tão burra. Até que finalmente conseguiram chegar ali na casa daquela mulher, na loja dela. A elfa foi e explicou tudo. Você poderia ser a velha, ou pode ser a elfa, a gente vai improvisando. Você tá puto comigo porque eu deixei seu neto
e você quer que eu vá muito buscar ele. Assim que eu te conto a situação. Eu tenho uma... Você sabe alguma coisa dos medicamentos? O seu neto, ele tá precisando de ajuda. Como assim? O meu neto precisa de ajuda. Eu tive uma batalha com ele, acabei o ferindo bastante. E os guardas estão à procura da gente. E onde ele está agora? Eu deixei ele no beco. Sou incompetente! Meu neto tá pela morte e você deixa ele no beco com os guardas me procurando! Eu não tinha escolha. Podia ter trazido ele pra cá! Isso é verdade. Prepare os medicamentos, eu vou trazê-lo. Eu vou com você, ué! Não, ela ficou. Ela ficou em casa. Ela ficou? Ficou. A elfa saiu correndo até lá. Só para chegar lá e ter a visão de 2 guardas na frente dele. O inevitável aconteceu. É. Só que ela foi lá, puxou seu arco e atirou 2 flechas. 2 flechas precisas, acertando a cabeça deles e eles caindo no chão, mortos. O 19 cagado. Ela conseguiu segurar o cara, segurou ele e começou a levar até sua avó com o manto da invisibilidade. É tipo, ela correu pela praça toda até a casa da avó sem uma visibilidade. Ela só usou depois pra levar o cara. Não, mas tem um pouco de sentido nisso, vai. Tem um pouco. Aí ela pegou e conseguiu e levou até a velha. Ela foi lá e ajudou. Passou um certo tempo, algumas horas, assim, com magias, ervas e tudo mais, o cara conseguiu recobrar a consciência. Ele olhou pra elfa, depois de tudo aquilo, viu que ela tinha salvado. Sua avó estava muito puto com aquela elfa. Ela deu ali um pouco de dinheiro, algumas maçãs, apenas pra dar mesmo, porque ela tinha quase matado seu neto. Mas aquele homem, de um certo modo, ele estava grato por ter feito aquilo dali, porque salvou de um caminho pior, porque ele estava envolvido com coisas piores. Então, ele olhou pra ela e falou... Mas lá ele estaria seguro. Na avó, porque tá do lado da elfa não. Olhou pra elfa e disse: muito obrigado, você salvou a minha vida. Eu seguirei grato a você. Muito obrigado. Isso aconteceu depois de horas e horas Ela ganhou um arco. e horas. Isso era nós 2 no dado, só naquela situação? Sim, ela ganhou um arco ali também, mas foi do cara. Não da velha. Achei que tinha sido pra missão do cara. Ela ganhou um arco, pegou seu cavalo, pegou suas maçãs e percebeu que não teria mais como ficar naquela cidade. E começou a sair dali, cavalgando. Com seu cavalo, pé de pano, magricelo. E é isso aí. Ela não alimentava o cavalo. Só depois que a gente Cara, já estão citou esse ponto. 22 que ela minutos só decidiu narrando dar isso. 20? 22. Continuando. Semanas se passaram, meses. Até que finalmente ela conseguiu pegar várias pistas de onde parecia estar os elfos negros. Nesse lugar, nessa longa cavalgada, ela conheceu uma Aesir, alta, forte, bastante bonita. Só que estava praticamente 2 vezes o tamanho dela. Elas se tornaram amigas temporárias. A Aesir tinha uma missão honrada. Alguns de seus familiares tinham sido mortos por um homem. E ela queria descobrir onde ele estava. Então, ela estava buscando como podemos dizer, informações assim como a elfa. E essas informações estavam levando praticamente ao mesmo lugar. Então elas estavam juntas. Enquanto elas quase foram atacadas, conseguiram reverter isso de alguns ladrões pelo meio do caminho. Mas também quase sofreram tentativa de roubo, porque são ladrões. Elas conseguiram chegar ali e adormecer numa floresta. Elas estavam descansando, conversando, tentando saber o que estava acontecendo nesse momento. Dormindo. Eu não aguentava Mike! mais. Mike! Pipe! Pip! Tatebanhou. Pip da Debaiô estava quase dormindo. Até que finalmente, quando elas acordaram... A história tava tão interessante que eu dormi. Não, a história tava bacana. A elfa que tava uma porra. Eu fiquei acordado na pior parte, mas dormi na melhor. Até que finalmente, quando elas acordaram, tava no mesmo lugar. A elfa tava sozinha no que parecia ser uma fazenda, dentro de uma fazenda. Aqueles lugares fechados onde fica o feno. Você lembra? Exatamente. Ela estava no celeiro
e sua amiga Exir já não estava mais próxima. Enquanto isso, um homem, do tamanho dela, usando roupas completamente negras, tampando os olhos, rostos e toda a parte do corpo que ficasse à mostra, foi e sentou na frente dela. E começou a interrogação. O que você estava fazendo na floresta? A elfa, com ar de não querer esconder nada, apenas disse: Estou em busca dos elfos negros. Eu sou da mesma raça que eles são minha família. Falou: certo. E quem é você? Ela falou: não exatamente assim, porque ela não disse isso. Eu sou a princesa dos elfos negros. Eu sou a última restante. Eu quero saber onde eles estão. Agora eu vou perguntar a você: onde está minha amiga Exir? O que eu estou fazendo aqui? E se você não me responder, sairei e matarei você. O homem... A elfa era o gênio, ela se auto-identificasse, mostrava o quanto ela era importante e depois ela ainda tentava ameaçar o cara, sabendo que ela estava numa situação pior. Não aconteceu mais exatamente assim, mas aconteceu assim. Eu tentei deixar ela mais fodona, tá ligado? Mas foi exatamente assim. É. Ele chegou pra ela e disse: vejo que você não é capaz de nada. E deu um tapa nela. Você tava acordado nessa daqui, ele tomou um Tu tapa. tava acordada, né? Ah, eu tava acordado. Cara, nesse momento ela tomou um tapa. Não muito forte, mas também não muito fraco. Ele falou: eu tenho uma missão para você. Você tem que fazer uma certa coisa. Prove seu valor. E é isso. E é isso. Não foi exatamente isso, sim, mas a enrolação. Mas eu tô tentando ser rápido. É. Nesse momento a elfa chegou. Ela falou: por que eu faria isso por você? E nesse momento ele tirou aquelas roupas que estavam cobrindo o corpo. E nesse momento ela viu. Ele também era um elfo negro. Falou: venha comigo. Foi e desamarrou ela. A elfa estava muito impressionada com aquele momento, não estava entendendo nada. Quando ela saiu do celeiro, tava um monte de elfos negros batendo palma para ela, tentando saber. Ela estava tentando saber o que estava acontecendo. Nesse momento falou: estou grata por ter você aqui de novo. Também, já tem tempo que eu não te via. Seu pai também. É uma pena que aconteceu com ele. Nesse momento, ela perguntou: como você conheceu meu pai? Ele disse: sim, eu era irmão dele. Nesse momento, a elfa descobriu que aquele homem que tinha interrogado ela antes era seu tio, que tinha sumido há bastante tempo. E voltou dando um tapa nela. Eles passaram algumas horas conversando e a Exir estava bem. Ela estava ali na vila dos Elfos Negros pegando algumas informações. Enquanto a elfa e seu tio conversavam, ele falou algumas palavras. Foi uma pena o que aconteceu com seu pai. O nosso povo não deveria ser extinto daquela maneira. A nossa sorte é que ele já esperava uma coisa desse tipo e mandou parte de nossa raça sair para procurar um novo lugar. Peregrinamos por bastante tempo, escondendo nossos rostos, peles, até mesmo quem nós somos, fingindo ser outras pessoas. Até que finalmente chegamos nesse lugar, onde a gente pode ser a gente mesmos. Então, mas me diga, como você chegou aqui? Quando ela disse isso, ela contou histórias da primeira elfa negra que ela tinha visto. E ela contou que aquela elfa estava perdida, e seu tio contou que ela tinha se perdido de um grupo de, como podemos dizer, viajantes. Elas passaram um tempo conversando, e ele falou de uma certa coisa que teria que provar. Falou: minha querida sobrinha, para você provar seu valor, você vai ter que fazer uma certa coisa. Você vai ter que ir na floresta e lutar com 2 homens bastante fortes. Não matá-los, e sim lutar. Isso para você provar que você realmente é uma elfa negra. Achando que os elfos brancos podem ter, como podemos dizer, podem ter fraquejado você. Amolecido? Exatamente, amolecido você. Terá que provar seu valor. Então, caso queira ser uma de nós, caso queira liderar a gente um dia, terá que fazer isso. Então, Deixa de ser Nutella pra ser raiz. exatamente. Até que momento, vou pegar aqui um copo d'água. Vai narrando aí dela até a floresta, por favor. Ela foi andando, passo por passo, esquerda e direita, sem ser seu cavalo, porque o cavalo estava lá tentando sobreviver. Até que finalmente ela chegou. Era uma cabana.
Era uma cabana velha e ao redor tinha um pouco de neve. A floresta eram grandes árvores e ela foi até a casa sozinha. Quando ela chegou lá, dentro, ela sentiu aquele calor e viu alguns quadros. E logo aqueles homens que seu tio tinha pedido para enfrentar apareceram. O primeiro era um lenhador forte, que assim que viu ela, puxou seu machado e o jogou contra ela. Ela conseguiu desviar. O segundo... Nossa, eu não vou narrar essa batalha toda não, foda-se. Não, O segundo... O segundo foi lá, tomou um pau, morreu. O segundo tinha uma lança. Jogou contra ela pela casa. Ela se desviou e começou a sair da casa correndo desesperada. Até que finalmente estava perto da floresta. E assim viu os 3 homens. Um era um arqueiro, um outro o lenhador e o terceiro usava uma lança. Vendo os 3 se aproximando muito rápido, ela puxou suas flechas e jogou contra todas eles. 10 flechas seguidas o pegando. Ele fraquejou e caiu no chão, mas ainda tinha força o suficiente para puxar seu arco e atirar contra ela, e uma flechada pegar certeiramente sua perna. É engraçado quando você fala, ela jogou suas flechas, não disparou. Disparou, é porque disparou pra mim tipo jogou, mas ok. É porque um cara você falou, ele disparou suas flechas, enquanto a Alpha jogou as dela. Porque fala disparou 2 vezes é meio merda. Aí, nesse momento, a elfa tomou um tiro na perna, puxou seu arco e atirou uma flecha explosiva. Tuf. Algumas flechas caíram e ela foi e subiu. Algumas flechas caíram, algumas árvores caíram. Ela correu e subiu em outras. Só para ter a visão do lenhador chegando com toda a fúria e ódio. Ela foi, puxou mais algumas flechas e começou a atirar todas. Todas seguidas foram como se quebrasse a velocidade do vento. Parece que eu tava acordado nessa hora, só que eu tava dormindo ao mesmo tempo. Você lembra disso? Eu me lembro, não sei porquê. Acho que eu tava com os olhos fechados, mas tentando dormir, mas eu tava escutando. A luta continuou até que a noite chegou. Ela tinha matado 2, só faltava o da lança. Ela estava caminhando pela floresta tentando não fazer barulho, mas infelizmente foi vista. Quando o homem da lança viu, jogou. A lança foi tão rápido que conseguiu acertar uma árvore, a fazendo derrubar. Nesse momento, ela já tinha recuperado todas as habilidades. Ela já estava com todos os fôlegos e não mediu esforços ao atirar. A primeira flecha explosiva, depois 10 flechas seguidas. Jogou todos os tipos de flechas que poderiam, até aquele homem caiu morto no chão. Quando finalmente tinha se visto vitoriosa, alegre, ela percebeu que tinha que voltar à sua aldeia. E voltou, tendo uma enorme festa para ela, comemorando sua vitória. Nesse momento, o seu tio colocou... Parte errada aí. Tem parte errada, tá ligado? Mas foda, isso aqui já é o final. O seu tio chegou pra ela e falou: quando precisar da gente, estaremos aqui por você. Não importa o que seja. Percebi que você não é uma fracote como a gente como a gente achava que seria. Mas ok. Então, você quer ficar com a gente aqui? Nesse momento, a elfa olhou para seu tio e falou: felizmente eu não posso. Eu vou ter que ir pra Seven Clubs encontrar minha amiga para continuar a nossa missão. Seu tio perguntou que missão e ela respondeu: você irá saber, tio. Primeiro ato inteligente, não vou falar quem ela vai enfrentar. Ela pegou seu cavalo e partiu, noite adentro, indo para Seven Clubs. Agora eu vou no banheiro. Naquele momento que ela pensa, eu não tenho como me comunicar com eles. Com quem? Deixei uma amiga aí exilar mesmo. O pior que ela deixou mesmo. E ignorou a primeira ordem do cara, que era não mate os caras, apenas nocauteie. Ela matou. Ela matou todo mundo. Pera, eu vou no banheiro. Beleza. Vai lá. E é isso daí, ela foi cavalgando e... Será que tem como dar pausa nesse treco? É muita tecnologia pra mim. Ah, tem como sim, mas eu tenho medo de tirar, então... Tá, tem que ser por aqui. Haha, aí, continuando, caralho, uhul. E... Agora vamos contar a segunda história. A segunda história agora. Beleza, você tá gravando? Porque né, eu só perdi o arquivo, puta que pariu, não quero narrar essa de novo. Não. Deixa escrito mesmo. Agora vem nosso querido amigo Mike, Olá. que está aqui, e agora você contará a sua história. Você se Como lembra? se eu me lembrasse? Ê! A gente se lembra um pouco. Cara, isso tem tanto tempo. Foi realmente 8, 9 meses atrás.
Isso tem muito tempo. Lembrar de detalhe perfeitamente é um cu. O primeiro spin-off que teve foi o meu, sabe o que ele falou? Ah, vamos jogar? Vamos fazer uma história de parada? Vamos. Depois de, no final dele, é canônico. É? Não, eu ia fazer canônico, porque tu não se lembra o que incentivou sua missão? Ajeitar os dentes. Era? Essa história... Esse filho da puta foi meu personagem de banguela tomar no cu. Não. Vamos fazer um contexto. O nosso querido amigo cavaleiro tinha ido já à cidade em que sua amiga Maga esperava. Ele não tinha muito o que fazer, muitos lugares para ir, então apenas foi para lá. Chegando lá, ele ficou em um hotel, tranquilo, e fazendo vários treinamentos. Até que um dia ele se olhou no espelho e percebeu uma coisa bastante feia nele, algo que ele não gostava desde quando era pequeno. Eram seus dentes tortos, horríveis. Então, ele se embarcou nesse meio tempo, numa missão, para ajeitar os seus dentes. Ótima missão pra um cavaleiro tão nobre. Foi uma ótima missão para o cavaleiro tão nobre. Então, indo para algumas tavernas, acho que ela foi... Hã? Eu fui pra caverna pegar informação. Sim. Ou eu tinha ido... Não, eu tinha ido numa caverna. Caverna? Taverna, eu não falo caverna, mas eu tinha ido numa taverna. Caverna. Tu vai pra caverna pegar informação? Tu vai pegar informação do quê? Do morcego, do Batman? Exatamente, eu fui numa taverna, fui falar com alguém que pudesse saber, ou algum cara poder corrigir isso com magia, porque um certo alguém disse que na época não era comum ter dentistas. E um cara, acho que realmente falou que tinha um maluco num local bem isoladão, que era cheio de bandido, falou, não, aquele cara ali acho que ele resolve. Sim. Ela no Seven Clubs, esse maluco aí chegou e falou: ah, tem aquele lugar lá, ele pode resolver. E eu fui lá cegamente. E ele foi cegamente para lá ajeitar seu dente. Obviamente, assim que eu cheguei na cidade, sabe, não, cidade de ladrões, já sacando meu escudo e espada pensando, vem pra cima. Como ele disse, a cidade era velha. Não era uma cidade, tinha uma parte dela que era bastante velha Pobre, e já era um e favelão. pobre. Era praticamente. Quando ele ia andando por ali, vendo que era praticamente um lugar feito de ladrões, bandidos, estupradores, todo tipo de raça ruim que se pode ter. E eu pensando, quem é que vai consertar a porra dos meus dentes? Ele foi andando, até finalmente chegar numa casa. Ela era um pouco diferente das outras, mas tinha lá uma coisa lá. Venha e realize o seu desejo. Não era uma casinha, os caras tinham uma cabana. Quando ele entrou, ele viu um xamã, um orc xamã lá, mexendo. Era um xamã, eu me lembro. Eu acho que não era um xamã. Era assim. Se era, acho que não era um orc. Na minha cabeça eu imaginei ele como orc. Tá, fica com o orc então. O xamã orc estava mexendo na sua bola de cristal. Quando ele olhou pra ele e falou: O que está fazendo aqui? E eu respondia de uma maneira incrível. Eu estou aqui porque me disseram que você poderia corrigir essa situação. E dou um sorrisão. Ah, essa é simplesmente a coisa mais horrível que eu vi. Pô, ele falou isso não. Improvisação. Então, eu quero que você faça uma... Eu quero... Pra ajeitar seu dente, antes eu quero um favor. Certo? Nada muito ilegal. Só um pouco. Eu pensei, já sei o que isso vai dar, mas tá, prossiga. Um homem, um ladino, um ser escrúpulo, veio até minha casa e me roubou. Eu acho que ele está na casa ao lado, daqui a 2 quarteirões. Eu quero que vá lá e pegue uma coisa para mim. Ela é redonda e brilha. Está em volta. Eu tinha deixado ela dentro de uma caixa. Ela deve estar em volta de algum pano, algo desse tipo. Eu quero que você vá lá e pegue. Ok. Eu simplesmente concordei, pensei, tá, achei que tinha que pagar, mas não. Eu tinha até levado um dinheirinho, mas beleza. E saí da cabana e pensei, tá, vamos acabar com o bandido. E foi andando, felizão pra lá. Quando ele ia andando, felizão pra lá, praticamente saltitando Não, eu pra só tava corrigir, normalmente. pra corrigir os dentes, ele finalmente chegou na casa. E o que você fez? Eu tenho quase certeza que eu não entrei pela porta. da frente. Mike da Debaio. Rapaz! Rapaz! Tá, pelo que eu me lembre, eu tinha dado uma analisada na casa.
E eu não lembro se eu entrei pela janela ou se eu primeiro fui. Você disse que a casa parecia vazia, e eu fui verificar a porta e você disse que ela já estava aberta. Já estava Sim. entreaberta, algo do tipo. Eu entrei com o maior calma do mundo, eu tinha, acho que tinha uma vela. Tinha uma vela na mesa. Tinha uma vela lá. Tinha uma vela na mesa, eu dei uma olhada em volta, peguei a vela, dei uma olhada com mais cuidado, enquanto pensava, caralho, se tiver alguém aqui eu tô fudido. Mas tranquilo até aí. E foi nesse momento em que, vasculhando a casa, ele conseguiu encontrar uma coisa em comum. Quando ele tocou nessa coisa, uma parede se abriu, mostrando uma descida longa, uma escadaria muito, muito longa. Eu hesitei muito até pensar, tá, não tem mais nada pra eu fazer, vamos descer logo nesse treco. Ele desceu, desceu e desceu. Por mais ou menos 2 a 3 minutos. Descendo escadas. Até que finalmente ele chegou. Era um lugar, como podemos dizer assim, antigo. Fui vendo algumas esculturas que tinha até meio religioso. Nesse lugar era uma espécie de corredor grande com algumas tochas. E tinha vários pilares indo em direção ao que parecia estar ali. Quando ele finalmente foi chegando próximo, ele viu aquela caixa, a caixa que ele tanto queria achar, e o que ele queria estar ali deveria estar também. Então ele abriu e viu que realmente estava. Ele foi e fechou. Nesse momento, quando ele fechou, estava segurando a caixa, um soco o pegou, o jogando para longe. E assim começou a batalha. Era um local mó bem aberto. Sim, Era sim. bem aberto. Fiquei até impressionado pensando, caralho, como alguém construiu um treco desse. Não, porque é um bagulho antigo. É um bastante antigo. É construído embaixo da casa. Eu pensei, quem é o maluco que construiu isso embaixo da própria casa? Porque para segurar, era um item sagrado. Eu pensei, porra, pro bandido ter colocado isso daqui aqui é meio bem estranho. A luta começou. Socos vindo para lá, espadas vindo para cá, escudo batendo e tudo mais. Até E eu um, só tirando o número baixo no dado. sim, enquanto o nosso outro amigo só tirava número alto nessa luta. Até que finalmente o ladino foi, colocou a espada sobre o pescoço do cavaleiro e falou: "O que você quer aqui?" Pelo que eu me lembro, minha memória tá muito mal. Mas eu tinha dito algo como eu ia pegar algo que ele tinha roubado. Sim, sim. Não, mas aqui a gente vai fazendo no improviso, não precisa ser igual. Então, O que você está fazendo aqui? eu vim pegar algo que você roubou. Roubei? Eu não roubei nada. Como assim? Eu tinha dito que. Eu não lembro muito bem. Tá, um velho senhor disse que você roubou essa coisa dele. Roubar? Me dê isso. Isso aqui é um item sagrado. O que você está fazendo aqui? O que soube das informações que veio até aqui? Esse velho, quem é? Eu demorei um pouco pra pensar, caralho, eu explano o cara ou não? Ah, vou explanar então. É um velho. É um orc. É um orc. Pode ser velho. É um velho orc meio xamã que me deu uma missão que era pra eu pegar essas coisas que você havia roubado. Aquele xamã, certo? Ah, homem escrúpulo, sem vergonha. Ele tá tentando pegar isso pra fazer coisas inóspitas. Ele é um assassino. Cara, e nesse momento vocês estavam conversando, esse ladino, ouviu uma coisa lá em cima. Ele sabia quando alguém estava chegando. Ele falou: "Cavaleiros, eles estão se aproximando. Eu não culpo você por ter sido enganado. Mas agora você vai ser obrigado a me ajudar caso não queira perder a vida." Ok. Esse ladino foi, colocou aquele item sagrado na sua bolsa e começou a vir. Vamos subir. Ok, então. E a gente foi subindo por 2 Não, Não! tinha um poder do elevador. Exatamente. Aí eu pensei, porra, vamos subir por 2, vamos subir por 3. Não, tem um elevador aqui, ó. Pim. Nesse momento, o ladino do lado abriu. Não foi uma espécie de elevador, assim, pode-se dizer. Era como uma espécie de corda. Ele foi, segurou e foram subindo. Subindo, 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 subindo. De uma maneira até que bastante rápida, até que finalmente eles chegaram lá. O ladino colocou o ouvido na porta, o guerreiro também, e viram se não tinha ninguém. E aí, até que finalmente eles saíram. Quando eles saíram, realmente não tinha ninguém, nenhum guarda. Já tinha descido. O pessoal todo praticamente já teria descido e tinha ido com fúria para ali. O ladino falou: "Vamos, temos que sair daqui." E nesse momento, uma magia o pegou. Yay. Uma magia forte
bastante forte, o pegou. E o ladino saiu voando. Quando olhou, era uma mulher, loira, bastante bonito, estava do lado de fora. Falou, eu sabia que vocês iam sair. E a batalha ali começou. Não sabia em quem confiar. Eu não sabia, eu tava com o Ladino. Mike! Vou lembrar, É Mike. difícil falar Mike, né? Eu ali, preparando, pensando, caralho, o que eu faço? Eu estava do lado do nosso querido Oric. Mas na real o Oric é o vilão, então eu acho que eu vou ficar com o Ladino. Mas o Ladino acabou de ser atacado por o que parecia ser uma sacerdotisa. Exatamente. Uma sacerdotisa que falava que ele tinha roubado o item. Aí eu fiquei, porra! Então, nosso querido cavaleiro Mike estava entre 3 pessoas. O xamã, a sacerdotisa e o ladino. E eles, os 3, começaram a brigar Eu entre ali si. pensando, porra, eu decidi pra mim, eu saí correndo. E agora, eu não me lembro como, mas... Eles estavam tretando ali. Sim, ou o que aconteceu, mas eu vou dar outra contextualização aqui porque eu não lembro. Mas uma águia, enquanto eles já tinham ido pro lado de fora naquela briga intensa de magia para lá, facas para cá, escudos para lá, uma águia foi e pegou a caixa, levando diretamente para a casa do xamã. A sacerdotisa foi e falou, viu? Vocês viram o que fizeram? Ele conseguiu pegar o item. E saiu correndo para lá, chamando todos os seus outros soldados que estavam próximos. O ladino falou, você deveria ter me ajudado, seu sem vergonha. Agora ele vai conseguir o item. E começou a correr para lá também. O nosso querido cavaleiro, que só queria arrumar o dente. Eu só queria arrumar o dente e me enfiei numa confusão muito pior. E eu percebi que todo mundo estava correndo numa direção e eu senti, acho que eu deveria ir pra lá. Só que eu percebendo que, obviamente, um cara com armadura não é tão rápido quanto provavelmente um ninja das sombras que estava indo de telhado em telhado e monta uma mulher que estava num cavalo, eu pensei, porra, vou pegar um dos cavalos. E eu peguei e fui. Exatamente. Ele foi cavalgando até finalmente chegar na casa. Quando ele chegou na casa, já estava praticamente tudo destruído. Isso porque essa sacerdotisa tinha chegado primeiro e entrado. Quando ela entrou, o xamã já estava com o item e já estava preparando para fazer o ritual. Ela falou, você chegou tarde demais. Agora eu sou muito poderoso. Ele foi, pegou aquela bola dourada, aquele item sagrado e começou a pegar a magia. Não, tô falando do item sagrado. Começou a pegar e ficou muito, muito forte. Mais forte do que poderia estar. Até que finalmente ele quebrou toda a casa, matou boa parte dos soldados e saiu. A luta, um detalhe de luta eu não vou dar, porque puta que pariu. Eu só lembro que eu cheguei lá, eu lembro de ter bombas e eu pensei, tá, o que eu faço? Eu lembro de tacar a bomba lá dentro e eu consegui entrar, e é isso. Mais um detalhe que eu vou dar dessa batalha. A luta estava muito intensa, a sacerdotisa estava quase morrendo. Boas partes do soldado dela já tinham morrido. E nisso, o ladino interveio. Ele saiu das sombras do telhado e pegou sua adaga e fez um corte no xamã. O xamã começou a gritar de dor e foi para trás. Quando ele foi para trás, puxou a sacerdotisa junto com ele. E nesse momento, o grande cavaleiro Mike já tinha chegado. Os 3 estavam ali, apenas os 3. E todos os outros soldados já estavam mortos. Nesse momento, eles perceberam que teriam que lutar em trio contra um mal maior. E assim, tiveram um plano. A sacerdotisa pegou seu cajado e cegou o xamã. O querido cavaleiro desceu um pouco seu escudo e nesse momento o levantou com toda a fúria no ladino que estava nele. O ladino saiu voando com maestria, puxou a adaga e com um corte limpo e rápido cortou a cabeça do xamã, que caiu já no chão sem vida. Essa foi uma rolagem de dado muito sinistra. Foi uma rolagem de dado foda. E eu pensando, tá, se eu tirar errado, esse cara vai, tipo, direto no xamã. Exato. De maneira tosca. Morrendo praticamente. Morrendo. Mas tudo deu certo. Tudo deu certo. Mais ou menos. Quando o xamã, já morto, toda a história estava lá para ser explicada. E a história era o seguinte. Quando eles pararam ali para conversar, o ladino falou que ele seria um cavaleiro de Deus, um paladino. Ele estava fazendo uma coisa para ser paladino quando ele percebeu que a igreja estava usando o item sagrado para tornar pessoas mais fortes, não para ajudar a igreja de povos, e sim dizimar outras raças, só para achar que elas eram do mal. Então ele roubou
aquele item sagrado, tirando da mão da igreja e levando para outro lugar sagrado que ficava ali perto, construído há bastante tempo por religiosos. Quando ela falou isso, a sacerdotisa não conseguiu acreditar. Ela tinha sendo mandada exatamente para caçar aquele ladino que tinha pegado aquele item, e ela já sabia da existência do xamã que já tinha tentado pegar ele também de alguns tempos antes. Enquanto isso, o cavaleiro ouvia isso deles dois, percebeu que o xamã não era realmente a pessoa certa naquele local. E tudo o que tinha acontecido nesse sacerdotisa e o ladino era um mau entendimento. Quando eles olharam assim e conversaram por algum tempo, a sacerdotisa foi lá, finalmente. Colocou a mão sobre a boca do cavaleiro. Usou sua magia. Quando o cavaleiro falou de novo, quando ele se viu de novo, seus dentes estavam consertados. Ele fez, eu fiquei, caralho, minha missão foi cumprida, eu tô felizão. Então, Minha felicidade não pode durar muito. depois que isso aconteceu, a sacerdotisa e o ladino entraram num consenso que eles realmente não deveriam levar aquele item sagrado para uma igreja. Ia fazer alguma coisa com aquele item que não poderiam ser ditas. Então eles se juntaram os dois em uma missão. Então, mas antes disso, ela, o ladino Foi descansar no e o cavaleiro hotel. foram descansar no hotel. Quando o cavaleiro dormia, ele acabou sendo roubado pelos dois, pegando toda sua quantia de dinheiro. Vai, pode falar. E explicando ainda, a melhor parte, que um dos nossos caro amigo, que é uma sacerdotisa no RPG original, estava com a ideia de o quê? Quebrar a porra dos meus dentes de novo. Só de sacanagem. Mas ela não quebrou o dente de novo. Porque não deu tempo. Seus... Ai, nossa. Não, tu Iam conseguiu. roubar até minha armadura, seus filha da... Eu não deixei, só fiz roubar o dinheiro. O dinheiro tão suado. Foi 2 RPG só pra ter a merda do dinheiro que eu tinha. E era pouco ainda fui roubado. O cavaleiro, acordando pela manhã, sendo roubado, decidiu que teria que conseguir dinheiro. Então começou a trabalhar como lenhador. Ele trabalhou como lenhador por bastante tempo. Até entrarmos no outro spin-off, que foi quando a gente ganhou os dados. E eu queria testar em questão de luta com os dados. Porque até agora a gente tá usando os dados do celular. Exatamente. Aí a gente conseguiu os físicos. E já tá com Só virei 51 minutos, um parceiro. cavaleiro que virou lenhador. Mas sabe por que lenhador? Ah, Por prática. Eu me mantinha em forma e ainda treinava. sim. Bom. E nesse momento foi quando ele foi descansar na taverna daquelas bebidas, a Seven Clubs. A taverna que ele ia se encontrar com seus amigos. Eu não tinha percebido que eu fui parar na cidade onde tinha galera. Eu fiquei, nossa, eu cheguei aqui. É, tu já tava desde o começo, porra. Então, quando ele estava lá nessa taverna, Seven Clubs, estavam conversando, esse tipo de coisa, com a garçonete e também com algumas pessoas que estavam lá. Um homem alto, um Ferb, que já tinha bebido bastante, era conhecido por ali. Chegou nesse homem e falou, deu um empurrão nele assim. Ele falou, Acho que eu sei quem é você. Você não vai participar daquela missão contra o rei? Há boatos por aí, boatos não tão grandes por aí, que eu vi em mesa de bar. E eu tava sem armadura, porque pensei, tá, eu vou ficar andando na cidade, não vou ficar andando com armadura 24 horas. É você mesmo? E se eu for? Depois que eu disse. e nesse momento, só nesse se eu for, Ferb, que já era um cara brigão, não pensou 2 vezes, o acertou com um soco na cara. O cavaleiro caiu no chão, e nesse momento, Violet, a garçonete, começou a gritar que estava acontecendo uma briga. Parem. A briga foi intensa. E Yellow, o homem que está, o bardo que estava no teclado, começou a tocar mais rápido, intensamente, Tipo, ao opa. som da briga. Eu lembro que foi nesse momento que a gente caçou uma soundtrack. É. Que a gente percebeu, nossa, fica 1000 vezes melhor. E a briga começou. Soco na barriga, soco na cara. Suplex. Exatamente. Suplex, quebrada de mesa, cadeira zoando, briga acontecendo, folia acontecendo, até que finalmente eles começaram a perceber que tinha alguma coisa vindo. Era uma coisa grande, forte, vindo. Violet pensando, olha só, eu vou chamar o cara. E Quando- chamou. Quando chamou, era um troll. Um pouco grande e com uma marreta.
chegando com toda a velocidade neles dois. O Troll era o único cara que guardava as armas de todo mundo. Porque ela não gostava de ninguém andando simplesmente no estabelecimento dela armado. É, faz sentido. É, faz muito sentido. Não acho que eu poderia estar morta. O Troll começou a correr pra frente deles dois. Ferb tava pouco se lixando pra ele vir, mas o Mike já tava com outros pensamentos. Depois de ver todo mundo correndo, pensando, pô, posso tentar correr e pular pra janela. Mas se der errado, eu me fodo. Então, eu deixei o cara aí. O cara só tomou uma e caiu. Quando o Troll chegou, como o nosso querido amigo Mike já disse, o Troll veio e acertou ele. Na primeira, ele já caiu, vivo, mas ali, inconsciente. Quando ele já estava indo pro cavaleiro com sua enorme marreta, ele foi e... Eu levantei e falou, pera aí. Eu posso ajudar a consertar tudo que eu quebrei. Enquanto o cavaleiro chegou e falou, você pode mesmo? Posso, eu trabalho na madeireira. Madeireira? Não. Hum. Serralheria também. Ah, ok. Então você está dizendo que você pode me ajudar. Sim, Então por que você se meteu na briga com esse homem? eu não tenho nada a ver. Ele que veio pra cima e me deu um soco na cara. Eu apenas revidei. Autodefesa. Acho que posso acreditar em você. Ferb é realmente um cara brigão. Troll, jogue ele. Joga ele pensando, ah não, ele não, cara, vou jogar um outro. Ele foi, pegou o Ferb e jogou ele pela porta. Ah, tá, você pode mesmo me ajudar, certo? Claro. Então você trabalhará aqui como garçonete comigo também. Garçom! Garçom! O garçom! Garçonete. Garçonete ficaria meio estranho pros clientes. É. Ok, então isso. E assim começou. Enquanto todos os outros estavam em aventuras épicas, o grande cavaleiro Mike arrumou os dentes e começou a trabalhar em 2 empregos. Exatamente, mano. No final eu juntei quanto? 500 conto. E é porque e é porque eu tava trabalhando como garçom, porque eu só tava com 300. Caralho, tu trabalhou, hein? Tu trabalhou mesmo, hein? Porra, como? Ganhei carisma e força. Não ganhei porra nenhuma. Não, tu ganhou carisma, ganhou carisma. Pô, garçom, cara. Um garçom e trabalhando na madeireira, pá. E agora, vamos pra terceira história. Eu tô bastante feliz porque a dos outros 2 personagens, o Renan acabou de mandar do Bárbaro, aí eu já tenho da Viking, aí o da Assassino eu acho que eu posso pegar depois. Então assim só vai faltar Tá do... anotado dessa cena? Acho que tá. Assim, então só vou ter que narrar a da Viking, aquela parte. Aí eu posso pegar. Como assim dessa cena? Da Assassina, pô, a Assassina do segundo arco. Ah, que só entrou e depois saiu? Morreu, na verdade. Ah, Tá. só entrou pro torneio. Então, continuaremos agora, já fazendo 1 hora de vídeo praticamente, a da maga. Vamos agora viajar numa viagem. A maga subiu numa montanha, em busca do grupo Asas Negras. O grupo que era muito conhecido como ser praticamente o Twitter daquela época, onde levava e trazia informações para todo o reino. Por águias. Por isso o Twitter. Exatamente. Ué. Enquanto ela subia, ela tava com seu recém-item sagrado, os amuletos. Sim, pô. Os amuletos, aquela que não sabia muito bem o que fazia. Mas desde que ela tinha pegado, não estava sentindo tanto o seu poder de sacerdotisa como antes. Ela foi subindo, subindo e subindo a montanha, até que finalmente descansou à noite. Enquanto ela descansava, estava em um compilado profundo de sono, ela começou a notar vozes ao seu lado. Ao se levantar, ela viu que tinha alguma coisa estranha ali. Ao mesmo momento viu pedras mudarem de lado, árvores, barulhos estranhos, tudo mais. Ela foi quase se prendendo a alguma coisa enquanto foi para a floresta. Aquela escuridão profunda, imensa, estava praticamente entrando dentro dos olhos delas, até que ela finalmente se viu praticamente cercada. Ela começou a lutar com os homens, mas com muita dificuldade. Ela não está conseguindo usar a magia direito. Até que finalmente um dos homens puxou a espada e ia ficar na barriga dela. Quando isso aconteceu, ela saiu do local. Estava o homem que tinha dado o pergaminho para ela. Um homem velho com seu manto negro. Aquele bom senhor olhou para ela e falou: minha amiga, minha querida, esqueci o nome dela. Minha querida!
Maria, Maria. minha querida Maria. Maria. Eu tenho uma... Pera aí. Minha querida Maria. Vejo que a gente tá numa situação muito boa. Venha, irei te explicar. Você está se tornando uma... Está deixando de ser uma sacerdotisa para virar uma maga. Esses braceletes vão te ajudar nisso. Mas... Tem uma... Isso vai ser uma coisa boa. E também tem uma coisa boa. Eu lhe irei ajudar em seu caminho de vez em quando. Só que nesse momento, você tem que fazer uma coisa por si mesmo. Você está praticamente em um reino de pesadelos. É difícil de explicar, mas a morte irá vir falar com você. Ela tinha tomado... esse homem, ele estava conversando com ela, até que finalmente falou, então é isso. Boa sorte. Qualquer coisa, estou aqui. E nisso, Maria se viu numa caverna. E de repente, orques começaram a correr na frente dela. Orques velozes, rápidos, vindo em toda direção. Era muitos para ela poder atacar, então ela não sabia o que fazer. E nesse momento, ela viu que nessa caverna tinha uma direção. E lá embaixo era uma cachoeira. A água estava caindo. E ela percebeu. Ela não poderia lutar com eles. Ela foi e pulou. Quando ela pulou, ela lembrou do que aquele homem tinha falado, que ela seria uma maga. E nesse momento ela falou, tá. A única magia que ela sabia tinha referente a gelo. Ela foi e começou. Jogou o dado. Nesse momento ela tirou um 20. Ela começou a usar magia, começou a deslizar pelo gelo. Ela virou patinação no gelo. Até Literalmente uma Frozen. que finalmente caiu na água sã e salva. E nesse momento, quando ela caiu na água, ela voltou e viu uma mulher. Ela estava completamente escura e ela viu aquela mulher. Ela estava com uma foice e estava com coisa. Logo ela percebeu que aquela deveria ser a morte. A morte olhou para Maria e disse, vejo que ainda está viva. E as duas entraram numa discussão que no momento eu não vou lembrar. Quem foi? Tu vai falar alguma coisa? Não, eu pensei, caralho, sabe que viu alguém com uma foice e falou que era morte? O cara já tinha falado que era morte, pô. Você ainda está viva? Ué, se ela não tivesse, eu teria ido buscar, não. Então, eu tenho uma coisa pra dizer. Quando chegar o momento exato, e ele vai chegar, eu sei que vai, você terá que fazer um sacrifício para conseguir o que você realmente quer. Então, essa é uma das poucas coisas que irei dizer a você. Mas eu estarei observando o seu caminho. Todas as mortes que levará até o seu destino. Caralho, não tem bem. E nesse momento, a maga voltou. Ela estava de novo subindo aquela montanha. Ela não sabia se tudo que tinha acontecido ali era uma ilusão. Mas seus poderes de sacerdotisa tinham praticamente acabado. E ela agora já estava puxando um livro de magia que ela tinha comprado durante a viagem e aprendendo magias. A famosa deixando poderes de Jesus Christ. Exatamente. Mas ainda bem que a gente falou. Eu pelo menos avisei, porra, mantém uma magia de cura, porque era pra você ser a nossa healer. Nesse momento, quando ela subia as montanhas, finalmente ela chegou no topo da montanha, encontrou os asas negras. Sem muito receio, já fui logo chegando e perguntando aonde estava o líder. Para 2 velhos bêbados que estavam ali no local. Perante aquele diálogo muito, muito estranho, ela foi sabendo mais sobre o líder daquele lugar, que era um jovem garoto que estava liderando todos ali após seu pai ser morto. Ele era um jovem garoto, mas ele era muito sábio. Mais sábio do que qualquer líder de 30, 40 anos. E ao mesmo tempo estava se tornando bastante forte. Enquanto elas conversavam, o bêbado perguntou o nome dela. E quando perguntou, quando a Maria falou Maria, ele apenas disse. Não, foi quando ele perguntou o nome. É. O bêbado simplesmente respondeu num surto. Maria! Respondeu Maria! E assim, literalmente era o nome dela. Maria. Tinha sido cagado. Rodrigo não tinha gritado isso. É isso aí, Tatebayo. Dadebayo. Tem colocado Dadebayo. O bêbado aleatório só falou Mike porque lembrei de um meme. Não foi isso. Foi isso. Quando ela entrou na tenda, encontrou lá os asas negras. O líder, pequeno e astuto, olhou para Maria, perguntou o que ela queria ali. Depois de uma conversa
sábia e demorada de questionamento se ele deveria ou não ajudar ela. Ele falou: se você me ajudar, as negras deixarão de ser caçadas. Vocês terão um lugar para ficar. No meu comando, vocês não terão que temer mais nada, mas terão que me ajudar quando o momento for necessário. E o homem, aquela criança, aquele homem que ajudava ele, falou: ok, então, ajudaremos você. Esperamos que mantenha com sua palavra. E ela falou: eu irei manter. E assim, Maria conseguiu usar as negras, que era o mais importante grupo que ela tinha conseguido até o momento. E uma coisa que ela não sabia é que os asas negras também ficavam responsáveis por passar informações, tipo, no mundo. E de vez em quando, uma informação que tinha passado antes dela falar com ele é que elas estavam planejando atacar Garen. E foi isso. Como é que é? Pô, tu não achou que todo mundo sabia sem querer, né? Só porque ela chegou ali no cara do correio e falou, pô, tô a fim de matar um cara. Ela acabou passando mais informações. Não, não foi nesse momento, antes. Ah, então foi antes que alguém descobriu. Sim, aí passaram informações, esse cara ficou sabendo. Então, assim, boa parte das pessoas ficaram sabendo. Mas boa parte ainda, tipo, passou assim, ficou sabendo por mesas de bar. Entendeu? Então o cara já sabia, já antecipado. Quando falou, uma maga assim, entendi. Acho que eu sei o que você quer. Então, assim. Informação só dada aqui. Então é isso. Depois Acho que de. quando a morte falou, você tem que sacrificar alguma coisa pra atingir esse objetivo. Acho que aí ela quis dizer como, sei lá, o elemento surpresa. Ah, tá. Sacrificar o elemento 1 e 6. surpresa. 1 e 6. 6. Sim, e foi isso. Espero que você tenha gostado daqui. Foi uma narração bastante básica, não foi uma das melhores, só pra, né, saber de Tirando cima. também qualquer áudio que tenha tido no fundo, talvez de uma senhora falando. Exatamente. Chegou um momento que tava tudo calmo, mas... Então, essa foi a narração. Esse foi o ponto. Espero que você tenha gostado. Não é necessário ouvir isso daqui, porque é um spin-off praticamente. Mas é útil. se Então, quiser saber mais. é isso. Espero que você tenha gostado. Temos a participação aqui do Cavaleiro Mike. Aqui que fala é o mestre. É isso. Valeu. Pausa
봐요. 때 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 봐요. 난だってばよ. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 미だってばよ. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 때 봐요. 혹시 때 봐요. 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 때ねってばよ. 이ねってばよ. 때 봐요. 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 어이 때 봐요. 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 때 봐요.